Olá, pessoal! Quando estudamos história antiga, conhecemos várias grandes civilizações que contribuíram para a formação do mundo ocidental e oriental, como, por exemplo, Mesopotâmia, Egito, fenícios, Pérsia, China, Índia. Porém, duas civilizações são consideradas clássicas para o Ocidente: Grécia e Roma. Hoje, nós vamos conhecer mais sobre a Roma da Antiguidade. A Roma de hoje é muito diferente daquela da Antiguidade. Incêndios, terremotos, construções e reconstruções ao longo do tempo deram outro aspecto à cidade. Mas por meio da pesquisa, podemos hoje ter uma ideia aproximada de como era Roma de antigamente. Vamos conhecer mais sobre essa civilização que chegou a ser um grande império. Venha comigo! Para iniciarmos nossa conversa, vamos ver sobre a localização de Roma. Roma situa-se na Península Itálica, no continente europeu. É uma longa faixa de terra em forma de uma bota, que avança pelo mar Mediterrâneo. Ao norte, a península é limitada por um conjunto de montanhas, os Alpes. A leste é banhada pelo mar Adriático, a oeste pelo mar Tirreno e ao sul pelo mar Mediterrâneo. Próximo à Península Itálica ficam as ilhas Córcega, Sardenha e Sicília. Mas como essa região foi ocupada? A civilização romana foi formada por diversos povos. Os primeiros povos a chegar à península foram provavelmente os italiotas, entre os quais estavam os latinos e os sabinos. Mais tarde chegaram os etruscos, um povo de comerciantes e navegadores. Depois, então, foi a vez dos gregos, que se estabeleceram no sul da península e na Sicília. Outros povos contribuíram para essa ocupação, mas esses citados anteriormente, italiotas, etruscos e gregos, foram os principais povoadores da Península Itálica. Agora que já falamos sobre a ocupação da península, precisamos saber como Roma surgiu. Existem duas versões para a origem de Roma, uma mitológica e a outra histórica. É claro que a explicação lendária é muito mais legal, então vamos conhecê-la? Havia uma cidade chamada Alba Longa, fundada pelos latinos às margens do rio Tibre. Um belo dia, a princesa da cidade de Alba Longa apaixonou-se por Marte, o deus da guerra, e com ele teve filhos gêmeos. Ao saber disso, o tio das crianças, Amolho, que tinha tomado à força o trono daquela cidade, colocou os bebês em um cesto e mandou que os atirasse no rio Tibre. Mas, ao contrário do que esperava o maldoso Amolho, as crianças não morreram. O cesto encalhou em um lugar chamado Monte Palatino. Foi quando uma loba, que por ali passava, ouviu o choro dos bebês e salvou-os, amamentando-os como se fossem seus filhos. Tempos depois, os bebês foram encontrados por um pastor, que os criou e deu a eles os nomes de Rômulo e Remo. Os meninos cresceram fortes e saudáveis. Ao se tornarem adultos, voltaram para Alba Longa, lutaram contra o tio e, depois de vencê-lo, devolveram o trono da cidade ao avô deles. Com isso, ganharam a permissão para fundar uma cidade. O lugar escolhido foi o Monte Palatino, local onde a loba os havia amamentado. Em 753 a.C., os dois irmãos fundaram Roma, assim chamada em homenagem a Rômulo. Logo a seguir, porém, eles se desentenderam. E na disputa pelo poder, Rômulo foi o vencedor. Matou Remo e tornou-se o primeiro rei de Roma. Agora vamos ver sobre a origem histórica. Temos poucas fontes históricas sobre esse período. As dúvidas sobre a origem de Roma são muitas, mas sabe-se, no entanto, que por volta do século X a.C., no centro da Península Itálica, às margens do rio Tibre, haviam várias aldeias habitadas pelos latinos, povo que vivia sobretudo do pastoreio. Acredita-se que no século 8 a.C., ao se verem ameaçados pelos sabinos, um povo vizinho, os latinos se uniram e fundaram a cidade de Roma. Costuma-se dividir a história política de Roma em 3 períodos sucessivos: monarquia, que vai de 753 a 509 a.C., república, que vai de 509 a 27 a.C., e império, que vai de 27 a.C. a 476 d.C. Vamos começar com a monarquia, o tempo dos reis. Nos primeiros tempos da monarquia,
A cidade de Roma era apenas um local onde ficavam os templos religiosos e onde os chefes das famílias se reuniam para discutir os assuntos de seu interesse. No período monárquico, Roma foi governada por 7 reis, sendo os 4 primeiros romanos e os 3 últimos etruscos. Por volta de 600 anos antes de Cristo, os etruscos se estabeleceram em Roma como comerciantes e prestadores de serviço, e aos poucos foram ganhando poder, até conquistarem o governo da cidade. Durante o governo dos reis etruscos, Roma prosperou e foi modernizada. Drenaram-se os pântanos, construíram-se redes de esgoto, altas muralhas e uma ponte ligando as 2 margens do rio Tibre. Roma, que até então era um conjunto de aldeias, transformou-se em uma cidade próspera e protegida por uma muralha. Dos etruscos, os romanos assimilaram conhecimentos de engenharia, o uso do arco e da abóbada nas construções e a crença de que era possível conhecer a vontade dos deuses por meio da adivinhação. E como se organizava a sociedade romana nesse período? Durante a monarquia, a sociedade romana era formada basicamente por 4 camadas sociais. Os patrícios, do latim patris, pais, chefes de família, que consideravam-se descendentes dos fundadores de Roma e assim justificavam o fato de serem os únicos a possuírem todos os direitos políticos. Eram os nobres romanos, donos de muitas terras e de gado. Tinham os plebeus, que formavam a maioria da população e trabalhavam como pequenos agricultores, artesãos ou mercadores. Não tinham o direito de participar do governo da cidade e podiam ser escravizados por dívidas. Tinham os clientes, que eram servidores ou protegidos do chefe de uma família com grande poder e prestígio. Esse chefe era chamado de patrono. Quanto mais clientes um patrono possuísse, maior o seu prestígio social e político. Esse grupo era constituído, em geral, por pessoas pobres, escravos libertos, estrangeiros que enriqueceram por meio do comércio ou por filhos ilegítimos que dependiam da proteção de um patrício para sobreviver. Havia ainda um pequeno número de escravizados, que eram prisioneiros de guerra, pessoas que não conseguiam saldar as suas dívidas ou que tinham sido condenados pela justiça. Agora vamos falar da política romana durante a monarquia. Nos tempos em que Roma era uma monarquia, o rei era a maior autoridade da cidade e concentrava o poder acumulando várias funções, mas não a governava sozinho. Além dele, havia o Senado, que era uma instituição formada por representantes das famílias mais importantes de Roma. O Senado era responsável pela escolha do rei, preparava uma lista de 3 candidatos e a apresentava à Assembleia das Cúrias. E tinha ainda uma Assembleia, que era composta por soldados com até 45 anos. Sua função era eleger os altos funcionários, aprovar ou rejeitar as leis e aclamar o rei. No entanto, os poderes eram limitados. Deviam ouvir a opinião do Senado em todas as questões. Na Roma antiga, o cargo de rei não passava de pai para filho. Quando um rei morria, o Senado escolhia quem iria sucedê-lo, e a Assembleia se manifestava contra a escolha ou a favor dela. Portanto, o rei tinha o seu poder limitado pelo Senado e pela Assembleia. No final do século VI a.C., os reis etruscos foram responsáveis por vários problemas, como o desrespeito às tradições romanas, entre elas o respeito às decisões do Senado. Eram também extremamente autoritários, o que dificultava a relação deles com a aristocracia de Roma. Além disso, o seu poder foi enfraquecendo por causa das frequentes guerras. Tal situação favoreceu a oposição e o levante dos patrícios, que acabaram por expulsar os etruscos em 509 a.C., no governo de Tarquínio o Soberbo, dando início, então, ao período da história de Roma conhecido como República, que significa coisa pública. Isso significa que as pessoas que estavam ali no poder ficavam somente um determinado período de tempo e que elas representariam o povo. Nesse momento em Roma, apenas os patrícios estavam no poder. Com a mudança de governo, mudaram também as instituições. O Senado passou a ser o órgão máximo da República. Claro, né? Foram os patrícios que tiraram o rei, portanto foram eles que passaram a ser os representantes maiores da população. O Senado era formado por 300 membros vitalícios, todos patrícios. As principais funções do Senado
era controlar o tesouro público e propor a guerra ou a paz. Além do Senado, tinham as magistraturas e as assembleias. Vamos conhecer os principais magistrados e suas respectivas funções. Os cônsules comandavam o exército, administravam a cidade e presidiam o Senado. Eram 2. Tinha os pretores, que eram responsáveis pela aplicação da justiça. Os censores, que contavam a população, faziam o censo, classificando as pessoas de acordo com as posses. Tinha os questores, que cuidavam da arrecadação dos impostos e das despesas públicas. E os edes, que eram responsáveis pelo policiamento, abastecimento, conservação das ruas e organização dos espetáculos. Tinha ainda o ditador, que governava Roma com plenos poderes por um período de 6 meses. Era eleito pelo Senado em caso de ameaça grave à República, como por exemplo uma guerra. Agora vamos falar sobre as assembleias. Eram 3. A Assembleia das Tribos, que era a reunião dos cidadãos conforme o local de residência ou a origem. Eles elegiam os questores e os edes. Tinha ainda a Assembleia Centuriata, que era uma reunião dos cidadãos em centúrias, isso significa unidades de exército, segundo o grau de riqueza. Votavam a declaração de guerra e os acordos de paz e elegiam os cônsules. Tinha ainda a Assembleia da Plebe, composta apenas por plebeus. Votavam assuntos de interesse da plebe. Mulheres e escravos eram excluídos da política e, portanto, não podiam participar de nenhuma das assembleias. Os plebeus eram maioria em Roma. Como cidadãos, pagavam impostos e serviam ao exército. Apesar disso, eles não podiam exercer nenhum cargo importante no governo romano. O casamento entre plebeus e patrícios também era proibido. Além disso, ao serem convocados para a guerra, os plebeus eram forçados a deixar suas pequenas propriedades e, com isso, se endividavam. Quando não conseguiam pagar suas dívidas, perdiam a terra e eram escravizados. Dispostos a lutar por igualdade de direitos, os plebeus promoveram várias revoltas. Uma tática muito usada por eles era de se retirar de Roma e ameaçar não participar mais do exército romano. Como os plebeus constituíram a maior parte dos trabalhadores e dos soldados, os patrícios tinham de ceder. Assim, aos poucos, os plebeus foram conquistando mais direitos, como se pode ver a seguir. Em 494 a.C., os plebeus ganharam o direito de eleger um tribuno da plebe, que era um magistrado que tinha o poder de anular as leis contrárias aos plebeus. Em 450 a.C., foi aprovada as leis das 12 tábuas, as primeiras leis escritas da história de Roma. Na verdade, eram inscrições em placas de bronze. Com leis escritas, ficava mais difícil para os patrícios interpretá-las conforme seus interesses. A Lei Canuleia foi aprovada em 445 a.C. e permitia o casamento entre patrícios e plebeus. E em 367 a.C. foi aprovada a lei que determinava que um dos cônsules tinha de ser plebeu. Além disso, outra lei cancelava parte da dívida que os plebeus tinham com os patrícios. Posteriormente, os plebeus conseguiram uma lei que proibia a escravidão por dívidas e outra que dava a eles o acesso a todas as magistraturas. Mas, como apenas os plebeus ricos tinham posses suficientes para fazer carreira política, somente eles chegavam ao poder. Formou-se então uma nova aristocracia, composta de patrícios e plebeus enriquecidos. Então, até o momento, vimos que a história romana estava em constante transformação, se adaptando aos interesses dos grupos populacionais que ali viviam. Mas essa história não acaba por aqui. Na próxima aula, vamos falar um pouco mais sobre a República Romana e suas características. Falaremos ainda sobre a crise da República e o surgimento do Império Romano. Não percam, hein? Espero vocês! Até mais, pessoal!